Karma e a grande lei. O budismo diz que existem três coisas eternas dentro do universo material. Uma delas é o espaço. O espaço que ele é abstrato, ele é mínimo, ele é máximo e ele também é absoluto e é infinito. A segunda delas é o tempo. O tempo que é eterno, que é imortal. O tempo que é o tudo e também é o nada e se expressa unicamente nesse aqui e agora. A terceira delas é a lei, porque o que é o que é e toda causa tem a sua consequência. Então, o karma seria esse processo das leis, as causas e as consequências de tudo que existem. E aí nós vamos falar de 4 tipos de karmas. E começando pelo primeiro desses tipos é a lei do acidente. Essa lei do acidente, o Tribunal da Justiça Divina diz que não participa. São as coisas que acontecem pelo acaso. Então pode acontecer que uma pessoa bela, uma pessoa boa esteja saindo de casa e ela está olhando no seu smartphone e ela vai atravessando a rua inconscientemente, sem perceber, sem olhar o que está acontecendo e por acaso do destino o motorista também está no smartphone, ele está olhando no celular e acaba atropelando essa pessoa. E aí, muitas vezes, acidentes acontecem sem que os cuidados da justiça divina estejam presentes. Então, nem sempre o acaso vai nos proteger enquanto estivermos distraídos. E essa lei do inconsciente, essa lei do acidente, ela vai pegando as pessoas que estão adormecidas, que não estão no estado de presença no aqui e agora. Então, o adormecimento da consciência deixa as pessoas à mercê, frágeis perante situações de risco. E aí nós precisamos de combater essa lei do acidente com aquela máxima de Jesus de Nazaré que dizia: orai-vos e vigiai-vos. Então, estejamos sempre alerta e vigilante com a vida, mediante os fatos e os acontecimentos. Nós temos que ter a autoconsciência para que possamos nos autocuidar, cuidar de nós mesmos. E isso é muito importante nesse processo da nossa evolução. As pessoas que estão inconscientes, elas estão iludidas pelo véu de Maia, pelo véu da ilusão, e elas não estão percebendo as coisas que estão acontecendo ao seu redor. E acidentes acontecem mediante o descuido perante o destino. A segunda lei, muito interessante e importante da gente observar, é essa lei de causa e de efeito. Essa lei que está relacionada com o plantio e com a colheita. O que se faz, colhe. E aí nós precisamos de ter a consciência o que nós estamos fazendo conosco mesmo perante a nossa existência. O que nós estamos plantando nesse agora da nossa vida. Nós temos projetos para curtos, médios e longos prazos. Nós temos projeto para cada um dos cenários da nossa existência. Nós estamos projetando o nosso campo, nós estamos projetando a nossa lavoura, nós estamos projetando a nossa vida. Nós temos essa consciência de que somos co-criadores da nossa existência, estejamos conscientes ou estejamos inconscientes em nossa consciência, nós estamos plantando as nossas verdades nesse aqui e agora. E nessa lei de causa e de efeito, nós também estamos colhendo os plantios do passado nesse aqui agora. Então esse aqui agora, no Tribunal da Justiça Divina, que é sempre justo, nesse aqui agora nós estamos vivendo a soma exata, a subtração exata do conjunto de valores que nós agregamos em nossa existência. Existe esse ditado que diz: cada um tem o que merece, pois cada um
está colhendo aquilo que plantou. E aí essa lei, ela se processa em tudo e em todos. Todos os fenômenos, todos os fatos e os acontecimentos dessa vida estão condizentes com essa lei. Não tem como realizar uma construção, realizar uma obra, se não estiver na disciplina, colocando um tijolinho nesta obra a cada dia. E assim é com a nossa vida. O que você está plantando na sua existência? Você tem consciência dos frutos que irá colher mediante os atos que você tem perante a vida? Existem pessoas que estão cultivando o ódio. O que elas vão colher com o ódio mediante as relações sociais? O que essas pessoas odientas vão colher com o ódio mediante os relacionamentos afetivos? O que essa pessoa odienta vai colher com o ódio dela mediante o convívio familiar? O que ela vai colher com o ódio dela mediante a atuação e o trabalho profissional? Então nós precisamos de ter consciência que as causas, elas estão presentes dentro de nós. E a procrastinação, a preguiça, o que a preguiça vai te dar como fruto na sua existência? Qual vai ser a consequência da preguiça na sua vida? Qual a consequência da preguiça no longo prazo? Se você for uma pessoa preguiçosa hoje, o que ela vai te dar? O que essa preguiça vai te dar como resultado e como consequência? Então nós precisamos de despertar essa consciência de causa e de efeito. E se analisarmos a nossa vida, o que nós estamos vivendo hoje nesse estado de presença, no aqui e agora, se nós pegarmos na linha do tempo, nós vamos observar que o que nós estamos vivenciando hoje é fruto do nosso esforço ou da nossa negligência. É fruto do nosso trabalho ou da nossa procrastinação. E em algum momento nós escolhemos essa direção para a nossa vida e nós somos responsáveis por essa escolha. Naturalmente nós somos responsáveis por esta consequência. Então nós estamos aqui fazendo essa colheita e o plantio a cada momento e a cada instante, e nós precisamos de ser mais consciente para podermos realizar um plantio que gere bons frutos no futuro. Existem pessoas que vão plantar uma semente e essa semente vai dar um fruto que vai gerar 100 sementes, e elas vão pegar mais 50 dessas sementes e vão plantar essas 50 sementes que vão dar frutos, onde que elas vão colher 50.000 sementes. E aí nós precisamos de ter essa consciência. O que você está plantando na sua existência? Como que você está executando a sua vida nesse estado de presença no aqui e agora? Lembrando que a única oportunidade de realizar transformação no futuro é a oportunidade que você tem de plantar nesse aqui e agora. Então seja você consciente das consequências que você vai gerar na sua existência. A terceira lei é a lei de Telema. Obviamente a gente vem seguindo esse fluxo de causa e efeito, esse fluxo que ele é incessante, ele é constante, ele é também mais ou menos permanente nessa lei de causalidade. E para rompermos esse ciclo vicioso, para rompermos esse ciclo repetitivo, nós precisamos de interpor uma força superior. Para quebrar essa inércia da vida, para quebrar essa recorrência dos fatos, nós precisamos de interpor a força de vontade consciente. Só a força de vontade consciente, com muita determinação e muita disciplina, que é capaz de fazer com que nós alcancemos os nossos propósitos, os nossos projetos, a fim de alcançarmos essas nossas realizações. Então, a terceira lei é a lei de Telema, é a lei da força de vontade,
é a lei do propósito, é a lei da determinação. Talvez uma pessoa ela venha em uma estrutura de vida e aquela estrutura de vida, nenhum dos antepassados dela teve a oportunidade de cursar um curso superior, de fazer uma universidade, uma faculdade, uma graduação, uma pós, enfim. E essa pessoa, mediante aquelas dificuldades e aquelas circunstâncias da vida, se deparando com a sua realidade, com a sua escassez e também com a falta de referência, essa pessoa entra em estado de choque. E aí, nesse estado de choque da consciência, refletindo sobre os fatos e os acontecimentos dos seus antepassados, ela percebe que uma das coisas que está faltando na evolução do seu destino é ter um curso superior. E aí, mediante a determinação, a força de vontade, a constância e a disciplina, essa pessoa consegue mudar um pouco desse karma, consegue mudar um pouco desse destino, consegue mudar o resultado da jornada da sua existência, entra numa universidade, forma nessa universidade com muita disciplina. Muitas vezes essa pessoa vai ter que renunciar a inúmeras coisas em sua vida, inúmeros gozos, inúmeros desfrutos, pois ela vai ter que trabalhar e estudar, ela vai ter que trabalhar para pagar esse curso superior. E aí, com essa força de vontade, essa constância, essa disciplina, essa pessoa consegue modificar o seu caminho. E aí, lá na frente, como colheita, desse plantio, essa pessoa vai ter uma oportunidade de ter um status social melhor, vai ter um emprego mais bem posicionado, vai se posicionar melhor no mercado de trabalho, tendo maior arrecadação financeira, e com esse capital, com essa infraestrutura, com esta convivência, porque a pessoa também ela muda o seu ciclo de vivência, com essa nova convivência ela consegue modificar a estrutura do seu destino e romper com os laços dos seus antepassados, Então imagine que um antepassado dessa pessoa vinha numa vida de trabalho braçal, vendendo o seu serviço em troca de capital, fazendo essa troca, e essa nova geração, ela já vai tendo a oportunidade de entrar no meio acadêmico, vender uma ideia, vender uma qualificação em troca desse capital, fazendo uma arrecadação financeira maior e melhorando a sua estrutura familiar e também dando boas referências para os seus filhos, os seus sucessores. Então, mediante a força de vontade, a constância e a permanência em nossos deveres, nós podemos ir modificando estas causas da nossa vida. Muitas vezes, para modificarmos uma rotina, para modificarmos algum tipo de hábito, isso vai precisar de muito esforço, muita determinação, muita constância, muita força de vontade. Então imagine que uma pessoa ela é viciada em açúcar. E aí esses açúcares estão fazendo um mal extraordinário para a vida dessa pessoa. Ela já pode até ter adquirido diabetes, já está no princípio da obesidade, está percebendo que aquele vício está lhe fazendo muito mal. Porém, essa pessoa ela não consegue abandonar aquele karma, ela não consegue abandonar aquela atividade, ela não consegue abandonar aquele hábito recorrente. Até que ela tem um insight e aí ela recebe uma instrução que é o açúcar que está fazendo realmente mal para ela. E ela vai buscar fontes de conhecimento, ela vai se instruir, ela vai ficar a par dessa situação, buscando informações de qualidade, até o ponto que desperta nela uma sacada. E ela fala, poxa, eu tenho que cortar esse vício na minha vida, senão daqui 5 anos eu estarei extremamente doente e a minha vida vai se tornar inválida. E eu não quero isso para a minha existência. E essa pessoa que está viciada em açúcar, ela começa a colocar uma determinação muito grande, com muita fé, com muito direcionamento na vida dela. E a partir daquele dia que ela tem esse insight, ela começa a ir cortando a quantidade de açúcares que ela está consumindo na dieta, até que com um período de 30 dias ela consegue fazer o desmame do açúcar, Ela consegue ir retirando o açúcar aos poucos, até um ponto que ela consegue abandonar esse vício por completo. E aí essa pessoa ela foi tática, ela foi estratégica, ela foi visionária
e mediante a esse hábito de não consumir açúcar, esse hábito de ter uma disciplina alimentar, buscando nutrições de melhor qualidade, essa pessoa ela pode substituir o açúcar por algum tipo de fruta seca que tem um índice glicêmico menor e ao mesmo tempo vai dar uma enganada nesse paladar, e a pessoa, mediante muito conhecimento, muita determinação e muita disciplina, ela faz essa substituição de forma saudável, e aí nos próximos 5 anos, em vez dela entrar num ciclo de doença, de dor e de sofrimento, ela consegue ir se regenerando, já que diabetes é uma doença ela é uma doença nutricional, ela é um problema de nutrição. É por isso que ela tem cura. A pessoa pode reverter através da alimentação e aí a pessoa consegue entrar num hábito de vida extremamente saudável e equilibrada. Então, mediante a força de vontade, mediante o planejamento estratégico, mediante a consciência, nós podemos mudar o ciclo da nossa existência e também transformar o nosso destino. Essa lei, dentro do esoterismo, ela chama lei de Telema. Existe, nessa lei de Telema, também existe uma questão que ela é muito importante. Uma lei superior lava uma lei inferior. Então, imagine que uma pessoa ela vem num ciclo vicioso de recorrência. Vamos falar que essa pessoa ela é irada, ela fere, ela bate, né? E aí ela machuca as pessoas. E ela fez isso ao longo de uma existência muito grande. Nessa lei de Telema, essa pessoa ela praticar a doutrina de Sankhya, a doutrina do autoconhecimento profundo, e ela conseguir dentro de si eliminar os seus egos irados, é dito que a lei superior lava uma lei inferior. Então, se você conseguir corrigir os seus defeitos psicológicos por completo, você consegue eliminar as consequências dos seus maus atos relacionados àquele defeito. Então, imagine que uma pessoa irada, que ela realmente fez muito mal, mas essa pessoa ela entrou num estado de meditação profundo, em estado de autoanálise, em estado de autoconsciência, foi fazendo uma revisão psicológica ao longo de uma década e foi trabalhando o defeito da ira, o defeito do rancor, do ódio, da reatividade, da impulsão, e essa pessoa, no lugar desse defeito, ela conseguiu trabalhar dentro de si várias virtudes: paciência, bondade, temperança, caridade, altruísmo. E aí, se essa pessoa conseguir eliminar essa ira do seu interior psicológico, é dito que ela deixa de pagar aqueles karmas do passado, pois uma lei superior, ela lava uma lei inferior. Uma outra forma de também combatermos o nosso karma interior, o nosso karma perante a vida, é a caridade. É dito que o leão da lei, ele se combate com a balança. Então, faça boas obras para que pague as suas dívidas, para você pagar as suas lamúrias do passado, para você apagar os erros da sua existência. Faça caridade, sirva desinteressadamente, faça o bem sem olhar a quem, vá plantando coisas boas no coração de quem cruzar o seu caminho, de quem cruzar o seu destino, vá fazendo boas obras. Em cada ambiente que você estiver presente, contribua de forma desinteressada. Aproveite esse momento para expressar a excelência do seu ser, para expressar a parte mais nobre que existe em você. Então dê o seu melhor, faça o seu melhor, faça a sua melhor versão se expressar, faça a sua melhor versão acontecer, sem olhar quem. No fundo, quem está em jogo é você mesmo. Então, se você servir com a sua melhor versão, é a sua melhor versão que está expressando, é a sua melhor versão que está se fixando, e na conclusão, o benefício ele é totalmente seu, porque o seu melhor vai ficar realçado na sua existência. Isso vai te trazer um benefício, não só em capacidade, agilidade,
mas também um benefício na sua autoestima, no seu alto valor, no seu valor pessoal, né? Um benefício no seu poder de expressão e em inúmeras outras virtudes e qualidades que você vai trabalhar ao longo dessa projeção da sua melhor versão. Então faça o seu melhor, nem que seja para pagar as suas dívidas kármicas, nem que seja para que você vá anulando os seus erros do passado e ao mesmo tempo plantando essas boas sementes no agora, você vai colher bons frutos no amanhã. Então expresse a sua melhor versão, faça boas obras para que pague as suas dívidas e assim a gente vai lavando a lei inferior e assim a gente vai abandonando as dores do passado. Uma outra quarta forma de trabalhar o karma é o Karma Yoga. Essa ideia do Karma Yoga, que depois se transforma em uma doutrina na Índia, essa ideia de servir desinteressadamente, oferecendo os frutos do seu trabalho para Deus. Então é como se você estivesse trabalhando na evolução cósmica. Tudo que você está fazendo na sua vida, na sua existência, você está oferecendo para Deus, para o Cristo, para o Krishna, para o Buda, para o bem, para a excelência do seu ser, para o universo. É como se a sua vida se tornasse uma oferenda para o todo. Então você está sempre dando o seu melhor em prol do desenvolvimento do universo. E aí isso se transformou numa religião. E essa religião do Karma Yoga, essa conexão, né, essa expressão do Yoga, do Karma Yoga, também é uma forma de despertar a consciência. E o Karma Yoga, ele lava todo o nosso karma do passado, ele chega a anular o nosso karma em 100%, pois a nossa ação ela está voltada para o propósito maior da vida, que é servir. Quem não vive para servir, não serve para viver, já dizia um filósofo. Um pensador de rua, amigo meu, muito querido. E aí, esse amigo, ele sempre falava que a razão da nossa vida é servir, a razão da nossa vida é fazer o melhor pelo próximo. E aí existe um mito muito antigo, e esse mito ele está escrito num livro do passado chamado Core Cosmou. É um dos livros do Hermes Trismegisto. Nesse livro tem um diálogo do Hermes Trismegisto com a deusa Ísis do Egito e também com o deus Osíris. E aí no Core Cosmou existe uma parte do diálogo onde que o Hermes acredita que nós estamos dentro de um corpo de um ser maior. Né? O Hermes, o deus da inteligência, ele acredita que nós estamos dentro de um corpo de um ser maior e nós estamos aqui para colaborar com que cada parte desse corpo desse Deus maior, desse ser maior, evolua também em si mesma. Na cultura oriental, na cultura védica, acredita-se que nós somos um átomo do absoluto, né? Um átomo do todo, como se fôssemos uma gota do imenso oceano. E o nosso papel aqui na vida é servir esse grande oceano, é servir o todo, servir o cosmos. E aí os yogis adotavam essa postura de Karma Yoga, onde que todas as ações e todas as reações da vida desses yogis estavam sendo oferecidas para essa força maior, oferecidas para o todo, oferecidas para você, para mim, para o vizinho, para o amigo. Nessa classe de ação consciente, ação benevolente, os nossos karmas vão sendo anulados. Então toda vez que nós estivermos fazendo uma comida, se a gente oferecer essa comida para Deus, é um ato de Karma Yoga, né? Nós estamos oferecendo essa comida como uma oferenda para o absoluto. Então todas as vezes que você estiver cuidando de si, cuidando da sua saúde, faça isso como uma oferenda ao todo. Você está dando um bom exemplo não só para você, para os seus familiares, mas também para a sociedade. E também ofereça essa sua energia que você está trabalhando com ela mediante essa atividade física para servir a humanidade, servir as pessoas com melhor qualidade, né? Com mais força, com mais entusiasmo, para que você se torne cada vez um melhor exemplo. Então, quando for transmitir um conhecimento, quando for abrir a boca, quando for deixar as suas palavras escapulir através da sua fala,
Deixe palavras sábias se manifestarem. Deixe com que as palavras iluminadas transpassem o ouvido das pessoas e toque o coração. Então cuide bem das suas palavras, ofereça a sua palavra para o todo. Lembra daquela frase bíblica? No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e todas as coisas criadas foram criadas por Ele, e o Verbo era a luz. E aí vamos fazer desse nosso verbo um verbo iluminado, um verbo construtivo, um verbo que some na vida das pessoas. Esse é um trabalho lindo, maravilhoso. Cuide bem da sua palavra e cuide bem também do seu silêncio. Vamos oferecer os nossos ouvidos para ouvir as coisas belas, as coisas que trazem crescimento, que trazem evolução, as coisas úteis. Então vamos buscar boas fontes de informação e assim estar mais conectado com a nossa essência, né? A essência que ela é cheia e plena de conhecimento, essa essência da alma que vem ao mundo para estudar as coisas da vida e para aprender com as coisas da vida. Então vamos oferecer esse momento de escuta para o nosso crescimento e para a nossa evolução e também para a evolução do todo, porque a partir do momento que aprendermos mais, a partir do momento que estivermos absorvendo mais informações de qualidade, teremos melhor capacidade de servir, né? Informação qualifica. Então vamos nos qualificar para prestarmos esse serviço desinteressado para o todo e realizarmos essa ciência do Karma Yoga, né? Oferecer essa nossa capacidade interna para Deus, para o todo, para o absoluto. E assim a doutrina do Karma Yoga ela vai acontecendo. Karma Yoga não acontece somente se você for prestar um serviço lá no centro espírita que você frequenta, se você for prestar um serviço lá no templo Hare Krishna ou lá naquela comunidade dos Hare House que gosta de tomar um chazinho no Santo Daime, União do Vegetal. Esse Karma Yoga ele não acontece somente quando você está praticando uma atividade espiritual. Lembrando que nós somos um ser espiritual aqui na matéria e tudo na nossa vida é espiritual, tudo está no controle de Deus, até as coisas mais difíceis. Na verdade, é Deus nos testando, é Deus nos comando, é Deus nos controlando. Querendo ou não, é verdade, é incrível a vida, acontece cada coisa que só pode ser Deus. E aí vamos oferecer a Deus todas as coisas que nós estamos fazendo e vamos oferecer a Deus todos os resultados. Então nós podemos fazer o nosso melhor servindo desinteressadamente. E lembrando que no mito do Tribunal da Justiça Divina, no mito egípcio, quem tomava conta do Tribunal da Justiça era o deus Anubis. Anubis representava o rigor, é um deus mais ou menos saturnino, é um deus velho, muito antigo, e ele toma conta do tempo, porque o tempo nunca se engana e o tempo também nunca tem dó dessa matéria. É dito que o tempo ele é o mestre de todos os mestres, porém no final ele sempre devora os seus discípulos. Então o tempo ele tem essas características, Nem sempre as coisas melhoram com o tempo, geralmente as coisas se estragam no tempo, então o tempo tem essa característica também do devorador voraz. O tempo tem duas facetas, uma faceta é o Deus novo, porque o tempo está sempre trazendo boas novas. Uma outra faceta do tempo, uma outra faceta desse oito, desse infinito, é o Deus velho, esse Deus que está sempre destruindo todas as coisas. Então o velho tem que morrer para que o novo possa nascer. E assim está relacionado um pouco com essa ciência do karma. A semente ela tem que morrer para que o germe possa nascer, para que o germe possa frutificar. Então o Anubis ele é esse rigor, é o rigor da disciplina e o rigor da constância, pois só a constância pode nos levar até a outra margem, só a constância pode nos levar até o outro ponto, a nossa meta, que é a nossa disciplina, que é o ponto ao qual nós queremos chegar. E aí o Anubis, dentro do Tribunal da Justiça Divina, ele que julga todas as almas, ele que guia todos os mortos, ele que guia todas as consciências, é dito que o julgamento dele é um julgamento de consciência.
Então, dentro da nossa consciência interior e profunda, existe um aspecto psicológico que nos julga. Então, a nossa consciência é como um senso, né? Vamos dizer que a nossa consciência é o bom senso. Existem pessoas que têm mais consciência, existem pessoas que têm mais bom senso. Existia um mestre espiritual chamado Srila Prabhupada. Prabhupada dizia 10% de fé na caminhada espiritual e 90% de bom senso. Então, o que determina a qualidade da caminhada espiritual para Srila Prabhupada é o bom senso. E aí, nesse senso interior que nós temos, esse senso de justiça, a voz da nossa justiça interna se expressa. Então, lá dentro do nosso coração, nós sempre sabemos o que é certo e o que é errado. Nós sempre sabemos o que nós fizemos de certo e o que nós fizemos de errado. Nós sempre sabemos sobre os pesos e as medidas de cada um dos nossos atos e também algum dia saberemos de cada uma das consequências, pois as consequências virão no seu tempo, né? Existe o tempo de plantar, existe o tempo de colher. Então Anubis ele julga essas almas e ele coloca essas almas perante os pratos da balança, né? E aí nesses pratos da balança, do lado esquerdo tem Maat. Maat é uma deusa, é a deusa da verdade. Maat é uma das expressões da deusa Hathor, a deusa da fertilidade. É dito que Maat arranca o coração da pessoa julgada, pega esse coração ainda derramando sangue e coloca esse coração no lado esquerdo da balança. Maat é essa verdade, porque o coração ninguém engana. Dentro do seu coração você sabe das suas verdades, você também sabe das suas mentiras. Dentro do seu coração você sabe do seu peso e você sabe da sua medida. E aí na hora da morte esse coração falará por você, não a sua mente que gosta de enganar. Então do outro lado da balança existe o deus da mente, o deus Ibis de Tote, também conhecido como Hermes Trismegisto, né? E aí o Ibis, ele que é o deus da medicina, ele vem com a pena. Aí a gente pega o Código Penal, por exemplo, né? O Código Penal vão ter ali as penas para cada caso. E aí o Hermes coloca a pena do outro lado da balança, mostrando que a pena é sempre leve. Então vamos falar que lá nos Estados Unidos, uma pessoa ela fez um crime grave. E aí esse crime foi muito grave e essa pessoa pegou prisão perpétua. Essa é a pena da vida dela. Ela perdeu a vida dela para sempre, ela vai viver enjaulada. É dito que essa pena ela é sempre leve por conta dos crimes cometidos por essa pessoa. Então existem países que são muito brutos ainda, igual lá no Oriente Médio, e muitas vezes ainda cortam a mão, trazem punições lá da lei do talião, às vezes arrancam o olho da pessoa como punição. Tem país como o Japão que tatua na pessoa que a pessoa foi presa, né? Os antecedentes criminais ficam tatuados na pessoa, pelo menos no Japão antigo era assim. Hoje eu não sei como que está a lei. E aí é dito que essa pena é sempre leve. Então no Tribunal da Justiça Divina, independentemente do peso que você será julgado, essa pena é sempre leve. E é dito que lá a única forma de ser absorto da pena, de você não sofrer as penas do seu crime, é se o seu coração for mais leve do que a pena. Simboliza que se a sua consciência for mais leve do que o ato e a consequência que você teve, se a sua consciência estiver limpa perante aquele fato e aquele acontecimento, você consegue transcender aquela situação da sua existência e assim você sublima e passa para um patamar superior. E aí você é lavado dessa lei inferior e não sofre as consequências dela. Então, meus amados, esse mito do Tribunal da Justiça Divina, esse mito onde que tem ali o Deus Ibis, onde que tem a deusa Maat, que é a verdade, onde que tem esse Deus Anubis, que é o chacal da lei, né, o rigor, a disciplina, ele está rodeado de belezuras,
Então busquem ter um coração leve perante a vida, busque abandonar os seus pesares, não faça nada que te traga um pesar na consciência. Então isso é muito importante, sempre que for executar alguma atividade na vida, se ela te trazer algum desconforto dentro do seu coração, se você perceber que aquele ato não condiz com a sua posição ética e moral perante a vida, evite fazê-lo. Não faça nada que vá te trazer algum peso de consciência. Busque viver uma vida leve, busque ter uma vida ao qual você vai passar por ela e quando chegar no final dessa vida que você tiver que olhar para trás, busque ter uma vida que você não se arrependa dela. Então quando for olhar para trás, busque lembrar das coisas boas que você fez no aqui e agora, no hoje e também no sempre. Então plante boas sementes, plante amor, plante carinho, plante boas amizades, vá a bons ambientes, busque fazer o belo, busque somar com a caminhada da vida das pessoas, né? Busque somar com a jornada da existência de cada pessoa que cruzar o seu destino. Seja uma pessoa que tenha uma característica de soma, então sempre some, sempre acrescente na vida das pessoas, ou então sempre multiplique, né? Dobre esses potenciais, faça as coisas acontecer não somente para si, mas também para os demais. E lembre, faça boas obras para que pague as suas dívidas. Muito amor no coração, eternamente e sempre gratidão.